oportunidade hoje de ministrar a palavra de Deus. Poderoso e eterno, eis aqui teu filho, teu servo, e irá ministrar a tua palavra nesta noite. Espírito Santo, que ele seja boca do Senhor neste lugar. Não permita que ele fale dele mesmo, mas que ele fale tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele para falar. E que nós possamos ser como uma terra fértil para receber a semente da tua palavra, para que ela produza e gere frutos em nossas vidas. Nós assim te louvamos no nome de Jesus. Amém. Cumprimentar a igreja com a graça e a paz. A irmã Kézia, quando ela ministrou, que ela falou, né, Jesus entrando em Jerusalém num jumento, a sua simplicidade e a humildade. Lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 6, o apóstolo Paulo fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A simplicidade e a humildade é um dos principais frutos da igreja, que a gente possa carregar sempre isso em nós. Meus irmãos, abre vossa palavra no livro de Números, capítulo 13. Versículo 26. Amém? Números capítulo 13, versículo 26. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grande. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 31. Porém os homens que com eles subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, olha para este irmão que está do seu lado, ou atrás ou à frente. Diga para ele: sente-se, por favor. Eu peço perdão, irmão, os irmãos que hoje foi um dia de alergia. Os olhos coçando muito, garganta irritada, o nariz, mas Jesus, ele dá misericórdia. Acho que todos me conhecem, né? Sou o diácono Beto, esposo da Suelen, aquela moça linda que está ali no fundo, pai da Carol. E às vezes eu tenho essa cara fechada ali ao fundo, mas não sou mal assim como parece não, tá? Aqui, como a gente leu aqui, fala do povo do Egito. O povo do Egito era um povo que, bem antes do que a gente leu aqui, bem atrás, estava escravizado.
presos. E Deus, Ele ouviu o clamor daquele povo. E Deus levantou um homem, Moisés, e pediu para que Moisés fosse libertar aquele povo. E Moisés, com as maravilhas, os milagres e o poder de Deus, tirou aquele povo da prisão, da escravidão, da opressão maligna. Mas aquele povo, quando ele sai do Egito, aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Aquele povo começou a alimentar uma dificuldade muito grande dentro de si. Uma dificuldade chamada renúncia. Ah, mas irmão Beto, a renúncia não é aquilo que nós deixamos, aquilo que a gente é apegado, que nós gostamos. Mas aquele povo não parava de murmurar sobre o Egito, sempre lembrando do Egito. Ou seja, foi para um propósito, mas sempre lembrando do Egito. E a palavra que eu quero trazer para os irmãos hoje é dificuldade e propósito. Muitas vezes a gente fala que o mundo é difícil, mas será que o mundo é mesmo difícil? Ou somos nós que alimentamos dificuldade dentro de nós? Porque Deus, Ele tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para cada um aqui. Mas às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente começa a alimentar ela. E ela vai ficando tão grande, e a gente pega uma pedra, coloca em cima do propósito e deixa a dificuldade crescer dentro de nós. Como eu falei, aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Aquele povo tinha um propósito à frente, mas eles ficaram focando o que ficou para trás. Aqui tem muitas pessoas que renunciaram, que abdicaram aquilo que ama. Mas uma coisa eu vos falo: o que tem à frente é bem maior do que ficou para trás. Então a gente tem que focar o propósito de Deus para a nossa vida. Deus tem promessa, Deus tem um propósito para cada um aqui. Mas se a gente ficar alimentando a dificuldade, ela vai crescer. Ela vai crescer em nós. E foi o que aconteceu com aquele povo. Aquele povo, no seu caminhar, no seu andar, a dificuldade foi ficando tão grande que aquilo impediu que eles vissem Deus se manifestando para eles. Talvez você está falando, murmurando aí no seu coração, que não vê Deus se manifestando, se não vê Deus agindo na sua vida. Porque talvez você está focando na dificuldade, e a dificuldade está impedindo que você veja Deus se manifestar na sua vida. Vamos ver o povo do Egito. A dificuldade daquele povo ficou tão grande, e a dificuldade impediu que eles vissem Deus se manifestando de dia como uma coluna, de dia como uma nuvem, e como à noite uma coluna de fogo. A dificuldade foi tão grande que impediu que eles vissem Deus mandando maná dos céus, abrindo o mar, tirando água da rocha. Sim, eles viam Deus, mas a sua visão espiritual estava fechada, estava cautelada. Nós hoje, a gente cria muita dificuldade em nossas vidas, mas que a dificuldade não seja maior do que o propósito. Uma coisa eu falo para os irmãos: essa dificuldade que sai em nossa vida é apenas um propósito disfarçado por dificuldade. Aquele povo foi atravessar o mar. O que o mar era para eles? Era uma dificuldade. Imagina aquele povo naquele tempo: como que vamos atravessar esse mar? Mas o que estava por trás daquele mar? O que estava do outro lado? A terra prometida, propósito. Então todo propósito está disfarçado por dificuldade. Se a gente passar por essa dificuldade, a gente vai alcançar o propósito. Se a gente vencer essa dificuldade que está nos prendendo, nos travando, a gente vai alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. Mas o homem, ele vem com a dificuldade, mas Deus, ele vem com propósito. Jeremias capítulo 1, versículo 6. Deus chama Jeremias. E Jeremias fala para Deus: ah, Senhor, eu não sei falar, sou apenas uma criança. E Deus fala para Jeremias: não digas que és uma criança, porque onde eu te mandei
mandar, tu irás. E o que eu te mandar, tu dirás. Eu serei contigo. E a palavra fala que Deus tocou nos lábios de Jeremias. E Deus falou para Jeremias: eu serei a tua voz. Não teve mais dificuldade. O homem tentou colocar uma dificuldade, mas Deus veio com um propósito. Isaías capítulo 4, do versículo 6. Deus chama Isaías: ah, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Sou de um povo de impuros lábios. Veio com a dificuldade. Talvez Isaías, esses lábios impuros, era o seu pecado. Xingava, palavras duras, ofensivas. E muitas vezes é assim. A gente peca. E o pecado a gente acaba deixando ele nos deixar da presença, nos tirar da presença de Deus. Muitas vezes a gente peca e a gente permite que o pecado nos afasta da comunhão, da igreja, da presença de Deus. Não permita que este pecado faça você se afastar da presença de Deus. Não permita que o pecado faça você se distanciar de Deus, sair da igreja. 1 João capítulo 2, no versículo 1, a palavra fala: filhinhos, eu vos escrevo, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos aqui um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. Não deixe que o pecado faça você se afastar da presença de Deus. Venha até a Deus, dobre os seus joelhos e o peça perdão. Que Deus é misericordioso para o perdoar. Imagine Davi, se fosse para Davi colocar dificuldades em seu ministério, em sua vida. Davi tinha vários motivos para colocar uma dificuldade. Eu imagino Davi no pasto, levando lá, apacentando suas ovelhas. Aí ele junta suas ovelhas como um adolescente, um jovem, querendo se divertir, brincar. E ele fala para as ovelhas: soldados, se posicionem. Aqui fala o vosso rei, vamos travar uma grande batalha. Aí aparece um urso: não teme, soldados, eu, vosso rei, vou vos proteger. E ele mata o urso. Aí no fim da tarde ele corre para seu pai, para seus irmãos e fala: ei, vocês não vão acreditar, eu matei um urso, eu protegi as ovelhas. E todo mundo começa a rir, não acreditar nele. Ele poderia ter alimentado aquilo para seu coração, porque hoje muitas pessoas querem reconhecimento, querem que a gente venha e bate nas costas e reconheça o que fazem. No outro dia ele volta novamente, ele posiciona as ovelhas, soldados, se posicionem porque vamos travar uma grande guerra. E aparece um urso. Não se preocupe que o vosso rei vai vos salvar. E ele mata o urso. E ele volta novamente no fim da tarde e fala para seu pai e seus irmãos: ei, vocês não vão acreditar, ontem eu matei um leão, hoje eu matei um urso. E todo mundo começa a rir, debochar dele. Hoje, quanta gente que quer reconhecimento e acaba não ganhando esse reconhecimento, ficando triste, levando tristeza para seu coração. E isso acaba criando uma dificuldade em si. Pessoas até se afastam de igreja por causa disso. Mas olha, o homem não vê, mas Deus vê. Se Deus não vai te honrar naquele momento, Deus ele vai te colocar em lugares que vai ter multidões e você vai ser honrado. Como aconteceu com Davi. Davi chega em sua casa, seu pai fala para Davi para levar a comida para os irmãos. Davi pega e leva. Eu vejo isso, obediência. Quando eu era novo, meu pai pedia para levar comida para o meu irmão. Meu irmão tinha uma granja, ele matava frangos e vendia. Eu levava aos sábados, mas eu ia xingando, chutando pedras, chorando de raiva. Eu
imagino Davi indo levar comida para os seus irmãos, glorificando a Deus, adorando. Sabe o que é isso? Obediência. E a obediência nos faz permanecer no centro da vontade de Deus. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, maravilhas acontecem, Deus nos honra. Aí Davi chega lá, para levar comida para os seus irmãos, se depara com um gigante e com um exército. Mas uma multidão vendo uma dificuldade. E Davi, ele vendo apenas um propósito. Todos vendo uma dificuldade, Davi orando um propósito. Lembra que eu falei que o propósito está disfarçado por dificuldade? Tinha um gigante, o que estava por trás do gigante? Propósito. O reinado de Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Tu vens a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi não viu dificuldade. Davi não colocou dificuldade em nenhum momento em sua vida. Davi focou, foi no propósito. Ei, qual dificuldade você está tendo? Qual dificuldade você está alimentando dentro de si? Vamos lá para o livro de Ruth. Ruth capítulo 1. Fala de 3 mulheres. Do versículo 6 adiante fala de Noemi, Ruth e Orfa. Mas falando assim, para todo mundo entender mais ou menos, não sei se todos conhecem o livro de Ruth. No versículo 1 fala que naquele tempo o juiz julgava fome e um homem saiu a peregrinar para o campo de Moabe. No versículo 2 fala que o nome deste homem era Elimeleque, sua esposa Noemi, seus filhos Malom e Quilion. No versículo 3 e fala, e morreu Elimeleque. Mas veja só, Noemi, primeira dificuldade, saiu de Belém de Judá. Belém de Judá significa casa de pão, casa do pão, presença de Deus. Segunda dificuldade, chega lá em Campos de Moabe, Elimeleque morre, versículo 3. Segunda dificuldade. Terceira dificuldade, Noemi, no versículo 4, Malom e Quilion toma para si moças moabitas. Hoje o sonho de qualquer pai, de qualquer mãe, é que os filhos casem com as pessoas da mesma crença, da mesma religião. Amém? Então ela vê os filhos casando com moças moabitas, Ruth e Orfa. Quinta dificuldade, no versículo 5 e fala, e morreram ambos, Malom e Quilion. Meu Deus, mulher sai da presença de Deus, perde seu marido, vê seus filhos casando com moças de outra religião, perde seus 2 filhos. A palavra fala que ela fica sozinha, desamparada. Hoje qualquer pessoa pensaria em tirar sua vida. Qualquer pessoa ia alimentar essa dificuldade dentro de si, ia querer se matar, ia querer desistir da vida. Olha que ela perdeu tudo, saiu com tudo de Belém de Judá, saiu com tudo de lá, ficou sem nada. No versículo 6, a palavra fala, e ela ouvindo que Belém de Judá voltou a ser abençoada por Deus, ela ouvindo que a casa de pão voltou a ter pão, ela ouvindo que a casa do pão voltou a ter a presença do Senhor, o que é que ela fez? Ela se entregou à dificuldade. Estava lá, seu marido, seus filhos mortos. Ela se entregou à dificuldade? Não, a palavra fala que ela voltou. Que ela voltou, porque lá que estava o propósito. Lá que estava o propósito. Ela não focou na dificuldade, ela não se entregou na dificuldade, ela voltou para Belém de Judá. No versículo 15 adiante, fala de 2 moças, Ruth e Orfa. Noemi, quando resolve voltar, elas decidem voltar com Noemi, mas Noemi insiste para que elas fiquem. No versículo 17, a palavra fala, no versículo 16, fala que Orfa beijou Noemi e voltou. Voltou para sua casa, para vossos pais, para vossos deuses. E no versículo 17, a palavra fala em diante, fala que Ruth insistiu em ir com Noemi. Noemi falou para ela, ei, faças como sua cunhada, volte também. Ruth falou, não insiste para que te deixes, onde tu fores irei eu.
Onde tu se assentares, sentarei eu. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Onde tu morreres, lá morrerei eu, serei sepultada. Ou seja, Noemi, não, eu quero esse povo, eu quero este propósito, o seu Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Orfa, ela voltou. Talvez Orfa criou uma dificuldade dentro de si. Eu vou seguir uma mulher idosa e outra mulher, duas viúvas? Não, eu não vou seguir elas. Vamos passar dificuldade. Eu vou voltar para casa de meus pais, para meus deuses. Mas procure na palavra algo falando sobre Orfa. Pesquisa na internet algo falando sobre Orfa. Você não vai encontrar. Ou seja, a vida dela teve um stop. A vida dela acabou. A vida dela parou ali. Talvez a sua vida está parada. Talvez você não está crescendo. Talvez você não saia do lugar. É porque você está focando na dificuldade. Não está focando no propósito de Deus. Porque Ruth, se você for ver a história dela, meu Deus, Deus agiu grandiosamente na vida dessa mulher. Ruth, quando chegou em Belém, Judá, ela casou com um dos homens mais ricos que tinha, Boaz. Aí ela gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou a Davi. Ela foi bisavó do rei Davi. Ela fez parte da geração de Jesus. Olha só o propósito que Deus tinha na vida dela. Ela focou o propósito, e o propósito aconteceu. Marcos, capítulo 5, fala de uma mulher. Essa mulher tinha 12 anos de fluxo de sangue. Essa mulher, imagina ela na casa dela, sentada, entregue à depressão, angústia ou até a morte. Porque a palavra fala que ela gastou tudo que ela tinha com medicamentos e nada teve resultado. Imagina ela lá sentada, ela falando com ela mesma: meu Senhor, não sei mais o que fazer, vou tirar minha vida porque eu gastei tudo que eu tinha e nada teve resultado. Vou acabar com a minha vida, já não tem mais solução. Mas Marcos capítulo 5, versículo 27, a palavra fala: e ela ouvindo falar de Jesus. Imagina alguém passando na porta dela: ei, Jesus está passando na sua porta, Jesus está passando aqui agora. Então ela ouvindo, ela teve uma posição, ela teve uma postura, ela foi até Cristo. Mas aí ela tinha uma dificuldade, a enfermidade. E chega, ela encontra outra dificuldade, a multidão. Então, para chegar até Jesus, ela tinha que passar pela multidão. Mas o que estava por trás daquela multidão? A multidão era uma dificuldade. Lembra que eu falei? Que o propósito está disfarçado por dificuldade? O que estava por trás da multidão? Jesus. Então, ela passando por aquela dificuldade, ela alcança o propósito, que foi Jesus. O propósito trouxe cura para a sua vida. E é isso que nós devemos fazer. Lutar contra essa dificuldade que está em nossa vida. Alcançar o propósito. Para que a gente possa alcançar o nosso projeto. A cura para a nossa vida, seja espiritual. Para que a gente pegue a pedra, coloque em cima da dificuldade e deixe o propósito crescer em nossa vida. Neste mesmo livro fala de um homem, Jairo. Jairo tinha uma grande dificuldade em sua casa, uma filha moribunda. Moribundo significa quase a morrer. Mas aí ele não se entrega a essa dificuldade. Ele vai até o propósito, que era Jesus. Imagina esse homem andando na rua, pensando na sua vida, na sua filha em casa, quase a morrer. Mas ele estava focado era no propósito. Porque ele sabia que Jesus era a solução para trazer a vida para a filha dele. E lá no final do livro, a palavra fala que apareceu um principal de sinagoga e falou: Jairo, para que enfadas o mestre, sua filha já morreu. Jairo poderia ter aceitado aquilo realmente. Quando eu saí de casa, minha filha estava moribunda, estava quase a morrer. Realmente ela já está morta. Ei, pode falar o que quiser,
podem falar o que quiser no seu caminho, na sua vida, mas como Jesus falou para Jairo, somente crê. E Jesus está aqui hoje para falar para a igreja, somente crer, não olhe a dificuldade, mas crê em mim, ore no propósito. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8, fala de uma mulher, a sunamita. Que dificuldade que essa mulher enfrentou. Primeiro ela ganha um filho, que foi profetizado pelo profeta Eliseu. A palavra fala quando esse menino já estava grande, ele foi ao campo ter com o pai e se queixou com dor de cabeça. Aí o pai pediu para o empregado levar o filho para a mãe. A palavra fala que ele sentou-se nos joelhos dela e lá morreu. Ela foi, pegou o menino, deitou na cama. Imagina a dificuldade dessa mulher. O filho da promessa morreu. Imagine você pegar seu filho, aquela pessoa que você tanto ama, em seus braços e ele perder a vida. O que você faria nessa situação? Se entregava ao luto? Se entregava à morte? Ou faria como aquela mulher? Não colocou dificuldade naquilo. Porque quem deu ela a promessa foi o propósito. Ei, como o propósito da promessa, o propósito, ele restitui a promessa. E aquela mulher, ela foi em direção ao propósito. Até o seu marido, tá tudo bem? Ela vai, tudo bem. Outros perguntavam, tá tudo bem? Ela vai, tudo bem, porque ela sabia que o propósito ia resolver essa dificuldade que estava lá na sua casa. Sabe o lugar mais rico que tem hoje no mundo? Alguém sabe me dizer o lugar mais rico que tem? O lugar mais rico que tem no mundo é o cemitério. Porque no cemitério está enterrado sonhos. No cemitério lá está enterrado pregações que eram para ser pregadas, mas não foram pregadas. No cemitério está enterrado louvores que eram para ser louvados e não foi louvado. No cemitério está lá enterrado sonhos, projetos que eram para sair do papel e não saíram. Projetos de missões, evangelismo que ficaram no papel, mas a dificuldade os impediu que eles tirassem aquilo do papel. A dificuldade impediu que eles viessem até o púlpito para pregar. A dificuldade impediu que eles pudessem louvar a Deus. Não permita que a dificuldade trave o seu ministério. Tem aqui obreiros, tem aqui pastores, diáconos, tem aqui pessoas para louvar, mas tem uma dificuldade dentro de si, está impedindo que ela pode exercer essa função, que ela possa trabalhar para o Senhor. Não deixe que essa dificuldade seja maior do que o seu propósito. Veja Jesus. Jesus poderia ter alimentado muita dificuldade dentro de si. Nem de novo, no ventre de sua mãe ele foi perseguido. Mas ele não pôs dificuldade nenhuma. Ele não pôs dificuldade nos fariseus. Ele não pôs dificuldade quando foi vendido por moedas. Ele não pôs dificuldade quando ele foi negado 3 vezes por Pedro. Ele não pôs dificuldade quando ele foi açoitado, torturado. Ele não pôs dificuldade nenhuma quando colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça. Muitos estudos falam que aqueles espinhos perfurou o seu crânio. Ele não pôs dificuldade em carregar uma cruz. Todo machucado daquela forma, carregou uma cruz. Ele não pôs dificuldade quando cravaram em seus punhos e seus pés pregos enormes. Ele não pôs dificuldade quando foi colocado no madeiro, numa cruz, por
pessoas não merecedoras como nós, com pessoas pecadoras que erram dia após dia. Jesus não colocou dificuldade. Ei, não foi os pregos que segurou Jesus naquela cruz, não foi os pregos, mas foi sim o amor que ele sentiu por nós, que segurou ele naquela cruz. Qual é essa dificuldade sua? Qual é essa dificuldade que está travando o seu ministério? Qual é essa dificuldade que está fazendo você parar? Qual é essa dificuldade que está fazendo você voltar para trás? Qual é essa dificuldade que está fazendo você desistir? Ei, qual é essa dificuldade? Meu Deus, em nossa vida. Vamos olhar para Cristo. Vamos focar para Cristo. Se fosse para a gente sofrer um pouco, 1% o que Jesus sofreu, o que os discípulos sofreram, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, cortaram sua língua, foi decapitado depois. Outros foram comidos por leões, foram queimados vivos. Qual é a dificuldade que nós temos hoje? Qual é a dificuldade? Dificuldade e propósito. Qual que você vai alimentar em você? O mundo é difícil? Não, o mundo não é difícil. Nós que colocamos dificuldades demais. Nós fazemos as coisas tornar-se difíceis. Jesus, ele não quer que você ore a dificuldade. Jesus, ele quer que você foque no propósito. Se fosse para a gente ter visão espiritual, ver o propósito de Deus para a nossa vida, a gente ia estar sossegado, tranquilo, porque vem muitas coisas maravilhosas aí para a gente. Por isso que a gente não consegue ver. Nós já somos assim, do jeito que as coisas Imagina se a gente fosse saber de tudo que Deus pode fazer por nossa vida. Mas se a gente continuar alimentando essa dificuldade, ela vai crescer e o propósito vai morrer de fome. Mas basta alimentar o propósito, que a dificuldade morre de fome. Vamos olhar mais para Cristo. Olha para esse irmão que está do seu lado. Diga para ele: